Bem-vindos a mais um programa de Uma Hora de Desporto aqui na Norte TV. Hoje connosco temos de volta o Boa Vista Futebol Clube, nomeadamente o Departamento de Ginástica e Judo. Connosco temos a diretora do Departamento de Ginástica, Sara Monteiro. Boa noite, obrigado por estar aqui connosco. E por parte do Departamento de Judo temos o Pedro Pinheiro, que é o treinador de Judo. Boa noite, obrigado por estar aqui também. Obrigado. Vamos dividir este programa mais ou menos em duas partes. Vamos começar aqui com a ginástica, com a Sara. Eu ia perguntar à Sara qual é o papel do Departamento de Ginástica, primeiro dentro do Boa Vista Futebol Clube, do clube, e depois perguntava logo também de seguida, pode aproveitar o andamento, para situar o Boa Vista como Departamento de Ginástica no contexto da ginástica nacional. Sim. Dentro do clube, a ginástica faz parte das modalidades amadoras, que somos uma das 16 modalidades que tem no clube, e o Departamento de Ginástica inclui também algumas das artes marciais que temos no clube, entre os quais o judo, daí a presença do Pedro. A nível de panorama nacional, somos os dos clubes mais antigos nacionais de ginástica e também com o maior número de praticantes. Somos neste momento o terceiro clube a nível de praticantes de ginástica e o maior da Zona Norte. Temos tido vários atletas campeões nacionais e temos 2 atletas olímpicos, que foram o Manuel Campos e a Diana Teixeira, que somos também um dos clubes com mais atletas olímpicos a nível de ginástica. Pois, falou-me há bocado de 293 atletas, não é? Não, temos 418. 418. Do ano passado. Eu vi algo sobre o número de atletas que tinham há bem pouco tempo, pensou no vosso Facebook. Falei qualquer coisa de 293, mas foi um reconhecimento qualquer que era o terceiro clube. Somos o terceiro clube. Não, são 400, são 418 no ano passado e este ano tendemos a ultrapassar. E ultrapassamos esse valor porque nesse valor só estão incluídos ginástica. Se incluirmos o judo, o aikido, o kempo, as outras modalidades, chegamos quase aos 500. Isto é assim já há muito tempo ou tem vindo a crescer o número de praticantes? Nós já fomos maiores, já fomos menores e agora estamos a crescer. Já tivemos quase 1000 atletas a praticar ginástica na altura quando tínhamos o pavilhão Acácio Lelo e que realmente Boa Vista era uma força na ginástica, não só ao nível de números, mas também a nível de qualidade. Éramos campeões nacionais em praticamente todas as disciplinas. Com a demolição do pavilhão que dava suporte a essas modalidades, tivemos alguns problemas e a ginástica chegou mesmo a ultrapassar o limite do normal e teve quase a acabar até mesmo, mas depois o engenheiro Marques, que é neste momento também o vice-presidente, fez uma grande força para que a ginástica continuasse no clube. E fizemos obras no nosso estádio do Bessa e conseguimos neste momento que a ginástica esteja novamente a crescer. Em questões logísticas, com a demolição do pavilhão, neste momento como é que se distribui a ginástica do Vista? A ginástica e já agora as modalidades também? Sim, que inclui o judo e o resto das artes marciais. Neste momento o nosso polo é no estádio do Bessa. Temos 3 bons ginásios e depois 2 um pouquinho mais pequenos, mas temos um de judo também considerado um dos melhores ginásios da Zona Norte. Inserido no complexo do Bessa? No complexo do Bessa. É junto à zona dos treinos, não na zona do estádio em si, um bocadinho, é por baixo. E neste momento, a nível de logística, temos o indispensável, não é o ideal, mas estamos a caminhar para ter o ideal, aos pouquinhos, e também vamos tentar fazer parcerias com outros clubes que tenham melhores instalações que nós, para depois podermos realmente, a nível de qualidade desportiva, chegar ao nível que pretendemos. Falar um bocado, tem atletas olímpicos, não é? Sim, tivemos 2 já. É um clube virado para a competição, mas também para a formação. Desde novo se pode praticar ginástica no Boa Vista, não é? Desde os 12 meses. Desde 12 meses. Desde que a criança consiga andar, temos classes para eles. Muito provavelmente uma ginástica, claro, muito localizada, muito adaptada Claro, à idade, claro, não é? sim. A partir do momento em que eles passam a fase de formação e entram em competição. Isto depende um pouco também das modalidades, mas normalmente a ginástica aos 7, 8 anos já se inicia a competição, por isso é que é uma modalidade que se começa muito cedo. Temos o Baby Gym, que é o tal dos pequeninos, e depois a partir daí temos classes de iniciação a cada uma das vertentes já direcionada, mas que na mesma os professores fazem no estilo de uma captação.
e há um intercâmbio entre eles para tentarem captar os talentos e direcionarem as crianças para a melhor opção. E depois, a partir daí, seguem todo o percurso até séniores. Já de competição. Até porque a ginástica é uma modalidade que acaba relativamente cedo, não é? Pelo menos a parte da competição, não é? Ginastas. Sim, normalmente a competição já por si é difícil conciliar com os estudos, porque normalmente uma ginasta top tem que treinar cerca de 8 horas, 6 horas diárias. Portanto, a conciliação com os estudos é muito complicada em Portugal, todos os dias. Há muitos países em que têm o estudo integrado com o desporto, portanto, eles estudam e treinam no mesmo local e têm os horários adequados à modalidade. Isto para se chegar a um alto rendimento. Em Portugal é muito complicado, portanto, elas chegam a treinar normalmente máximo 3 horas por dia, mas na mesma é muito exigente, portanto, quando se chega à faculdade, normalmente é o fim da carreira desportiva, porque é muito exigente, mesmo a nível de horários, e depois como sénior... uma opção depois que elas têm, não é? Eles têm uma fase que é fundamental, porque até... Têm que optar. O nosso ginasta olímpico, o Manuel Campos, foi um exemplo de uma carreira muito longa. Ele saiu da ginástica, já tinha 30 anos quase, e foi olímpico nessa altura, portanto saiu no auge da carreira, mas é um caso muito pouco comum. É, muito. Esses atletas olímpicos que têm... Portugal não é um país, não é, que tenha a capacidade logística de os ter, como disse, a estudar e a treinar no mesmo sítio. Mas mesmo assim conseguimos levar os atletas às Olimpíadas. Essa preparação é feita, é cuidada, é um trabalho primordial no Boa Vista Ginástica? Nós temos duas vertentes também que será importante referir. Nós temos a vertente não competitiva, e que é para os atletas que não só pelo talento não ser suficiente, mas também por opção dos pais, que optam por uma carreira gímnica de não competição, portanto, e continuam a praticar o desporto que gostam, mas sem haver a competição. E depois temos a vertente competitiva. Neste momento estamos a tentar um equilíbrio a nível de resultados e de quantidade, que não é sempre muito fácil, porque como é uma modalidade que treina muitas horas e espaço disponível para aquela modalidade durante muito tempo, o que faz com que não seja fácil de rentabilizar os espaços. Mas o Boa Vista tem, ao longo da sua história, muitos campeões, portanto temos tentado sempre que a qualidade não seja descurada, porque também daí vem o número de praticantes. Como é uma referência na modalidade, as pessoas procuram-nos também por causa disso. E daí termos ginastas olímpicos, claro que é um esforço do clube, a Federação também apoiou na altura, mas o clube também faz um esforço grande e tem um grande orgulho de ter ginastas de topo. Isto falando num panorama um bocado mais alargado, Portugal tem boas ginastas e bons ginastas. Temos tido alguns resultados interessantes nos últimos tempos. Como é que a Sara vê o futuro da ginástica aqui em Portugal? É muito árduo, porque se nós imaginarmos que os nossos atletas têm os resultados que têm com as condições que nós conseguimos, e se pensarmos que eles tinham condições como têm nos Estados Unidos ou na Rússia ou num país desses, se calhar estaremos a falar de medalhas, não é? Enquanto que neste momento é uma situação praticamente impossível de imaginar. Uma medalha olímpica ou uma mundial é um cenário muito difícil, porque é uma disciplina, um desporto mesmo muito exigente, não só a nível alimentar, a nível dos pais, a nível até do próprio dinheiro, porque um fato de ginástica rítmica pode rondar os 700 euros e elas precisam de 4 fatos. Portanto, estamos a falar de um esforço global, de uma estrutura muito grande que tem que ser muito bem pensada por todos, quer pelos clubes, pela família e pelas federações, e que se calhar neste momento em Portugal não conseguimos chegar lá. Ajudar os atletas a poderem chegar a um nível desses, porque qualidade não falta, porque não é? Sim, vê-se pelos resultados. Exatamente. Vê-se recorrentemente agora na natação, por exemplo, alguns atletas com bolsas de estudo a irem para os Estados Unidos, nomeadamente, ter aquele arranque para a competição
fantástico que eles têm, estudam nas universidades, treinam ao mesmo tempo. Na ginástica, poderemos ver isto futuramente? Não sei, se calhar. Eu sei que na ginástica artística Seria uma já boa opção. existem, Não claro, sei se já existem será. parcerias por exemplo, com a Alemanha, e que existem vários convites que os atletas competem por esses clubes, também fazem já numa Intercâmbio. equipa, um intercâmbio, mas nunca a nível de passarem lá anos e estudarem lá. Isso para já ainda não. Deixa aqui uma última pergunta, assim, antes de passarmos ali para o Pedro. Sara, neste momento o Boa Vista, o Departamento de Ginástica de Boa Vista sobrevive como? Não nos posso explicar. Depende única e exclusivamente do clube, tem parcerias, tem patrocínios? Neste momento o Departamento de Ginástica sobrevive por ele próprio. Portanto, os atletas todos eles pagam mensalidades ou cotizações e o departamento suporta-se dessa forma, assim como muitas das despesas das outras amadoras também ajudamos nessa parte. A parte dos clubes também, as modalidades amadoras. Porque a ginástica, no fundo, a nível de praticantes e de despesas, é mais fácil de equilibrar financeiramente do que uma modalidade coletiva. Isso é uma realidade, e além de que nós temos instalações próprias e eles não, portanto. Os custos, muitas vezes deslocações e isso tudo também são participadas pelas federações? Neste caso nós não temos, mas temos muita ajuda dos pais e hoje em dia cada vez mais aí são miúdas pequenas e miúdos pequenos, portanto muitas das vezes vão acompanhados dos pais. Os pais acabam quase por integrar a direção, não é? Porque cada um faz um pouco. Obrigado, Sara. Nós vamos já voltar a falar mais um bocadinho, está bem? Fala agora, Pedro, vamos falar um bocado de judo, artes marciais. É uma área que eu gosto também, portanto, estamos aqui à vontade. Pedro, o judo no Boa Vista, como é que isto apareceu? Se nos pode falar um bocado, apesar de como treinador. Eu sou treinador e responsável da secção de judo. O judo já existia no Boa Vista, existiu, não existiu, voltou a existir, entretanto eu fiz uma proposta para integrar o Boa Vista como um projeto mais ambicioso do ponto de vista competitivo e de formação. Estamos no 3º ano de funcionamento, sempre dentro do Departamento de Ginástica, em colaboração muito estreita com as modalidades gímnicas, aproveitando-nos também um pouco de umas sinergias que aparecem. A ginástica é sobretudo para as meninas, o judo é sobretudo para os meninos. Nós no departamento tentamos que assim não seja, temos a ginástica artística masculina e também temos judo feminino. Mas há sempre uma certa conotação da ginástica com as raparigas e dos desportos de combate com os rapazes. Mas é um projeto que comigo vai no 3º ano e que tem corrido bastante bem. O judo, também à semelhança da ginástica, se calhar um bocadinho mais, tem obtido resultados interessantíssimos fora de portas. Temos bons judocas, muitos deles já bastante conhecidos. Pedro, no Boa Vista, vamos ver campeões? Vamos ver já podemos ver alguns campeões nacionais. Nós neste momento no Boa Vista somos o melhor clube da Zona Norte em termos competitivos, com resultados alcançados este ano que nunca nenhum clube para Norte de Coimbra conseguiu, e temos já vários atletas que são promessas. Tivemos um atleta num campeonato do mundo de júniores, o que não acontecia no Porto há mais de 20 anos. Há 25 anos que nenhum atleta competia no campeonato do mundo júnior. E no campeonato do mundo júnior, sénior, todos os escalões, há 21 anos que nenhum atleta participava num campeonato do mundo. Isso deixa-nos bastante orgulhosos do trabalho que fazemos. Nós temos uma vantagem muito grande em relação à ginástica. Falou dos nossos resultados internacionais, de todo o judo. O judo é uma modalidade que, ao contrário da ginástica, da natação, exige um compromisso ao nível de treino mais tardio. Um judoca só é formalmente um judoca de competição a partir dos 14, 15 anos. Até aos 14, 15 anos eles não treinam muito, não é muito exigente. Nos facilita muito quando temos algum talento. Só aos 14, 15 anos é que precisamos de pressionar para tens que treinar mais, tens que fazer mais, e nessa altura também já temos atletas com capacidade para dizer aos pais, não, eu quero, eu gosto, eu faço e sou capaz. Enquanto na ginástica as crianças aos 10 anos têm que treinar 3 horas por dia para atingirem um nível altíssimo, nós no judo aos 10 anos treinamos 3 horas por semana. E chega perfeitamente. É uma modalidade técnico-tática, tal como o futebol, como
como o handball, em que o grande fator decisivo para a vitória é o nosso cérebro, e o nosso cérebro só está plenamente desenvolvido mais tarde, a cognição só é desenvolvida mais tarde. Por isso nós temos esta vantagem em Portugal de o sistema escolar não ajuda nada, mas os nossos judocas já podem dizer aos 15 anos aos pais, não, eu vou ao judo todos os dias 2 horas, mas eu continuo a estudar. Isso é uma vantagem grande em relação a modalidades como a ginástica, como a natação. E também outra coisa, que o judo necessita de condições logísticas muito mais fáceis de obter do que a ginástica, e que torna muito mais fácil o nosso trabalho. No Boa Vista, os treinos de judo dividem-se como? Treinam o mais novo ao mesmo tempo que o mais velho? Não, dividem-se. O judo... Qual é a metodologia de treino? Pronto, a metodologia de treino é muito o judo. O judo é muito mais que uma arte marcial. O judo é um desporto criado com uma base pedagógica. Já em 1882, o criador, o Jigoro Kano, pensou nisso. Ele era professor de pedagogia na Universidade de Tóquio e tinha uma visão diferente. Aliás, ele num livro que escreveu, que se chama Mind Over Muscle, não há o livro traduzido em português, uma tradução inglesa do próprio autor. Ele diz que a sua via de ensino dos desportos de combate difere mesmo pela via, não é pelo que ensina, porque ele diz, ao fim de 3 anos no meu desporto eu consigo que vocês tenham um nível muito alto, enquanto nos outros é ao fim de 10, porque o judo sempre foi um desporto com uma base pedagógica grande, o que faz com que nós tenhamos divisões, por exemplo, das aulas, muito semelhantes a qualquer outro desporto e muito diferentes das outras artes marciais. Para nós é impossível e inconcebível ter uma criança de 4 anos a treinar com um adulto de 40. Eles treinam todos judo, mas os de 4 anos treinam com os de 4, 5 e 6, os de 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e depois a competição. Temos divisões estelares. Também varia para os cinturões, não é? Não. Os cinturões são uma forma de nós recompensarmos a evolução do atleta e do atleta almejar mais alguma coisa. Nós treinamos mesmo por idades. Lá está, a grande diferença entre as pessoas não é o cinturão que oferem, é o que conseguem desenvolver. Por isso, aos 10 anos, seja cinto branco, seja cinto azul, o nível de aprendizagem deles, o que eles conseguem aprender é muito semelhante. Por isso, nós treinamos meramente exatamente como as outras modalidades desportivas todas, apenas e só por idades. Há um projeto, o Pedro, neste momento a estrutura do judo no Boa Vista, pensou num projeto a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Qual é que foi a vossa ideia quando há um projeto que integra o curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o principal objetivo é crescer em número de atletas. O judo, sendo uma modalidade técnico-tática, é sobretudo afetado pela variabilidade de treino, ou seja, quanto mais parceiros diferentes nós tivermos para treinar, melhor, porque temos mais variedade no próprio treino, sobretudo porque nós também na Zona Norte estamos um pouco isolados, há muito pouca gente a treinar judo. A Associação de Judo Distrito do Porto tem apenas 330 atletas neste momento, sendo que a maior parte estão situados em colégios, o que torna muito difícil nós crescermos em termos de competição se não crescermos em número dentro do próprio clube. Não podemos fazer o que se faz em Coimbra ou em Lisboa, em que há treinos federativos, em que os melhores atletas se juntam para treinar sobre o âmbito da federação. Nós aqui temos mesmo que crescer. Isso é o projeto de curto prazo, é crescer em número de atletas. O projeto de médio prazo é obter campeões nacionais e sermos cada vez melhores a nível nacional. O projeto de longo prazo é o atleta olímpico. E um atleta olímpico no judo europeu é sempre candidato a uma medalha. Se chegou aos Jogos Olímpicos, um europeu que chega aos Jogos Olímpicos é candidato a uma medalha. Esse é o projeto de longo prazo. Estamos a falar de um longo prazo para 2024. O projeto de longo prazo é esse, é uma medalha olímpica, um atleta olímpico. Pronto, mas esse pressupõe um projeto de curto e de médio prazo. Projeto de curto prazo, neste momento, passado 2 anos, qual é que é o balanço que pode fazer? Estão a cumprir? O balanço é excelente. Está a haver uma derrapagem, não? Está a haver uma derrapagem positiva. Os resultados, como eu disse, tivemos este ano resultados que nunca ninguém teve na Zona Norte. No escalão de júniores tivemos 3 medalhas no Campeonato Nacional de Júniores. No medalheiro do Campeonato Nacional de Juvenis de Sub-15 ficámos em segundo, com 2 medalhas de ouro e uma de bronze, apenas atrás da Escola de Judo Nuno Delgado. É de referir que a Escola de Judo Nuno Delgado tem mais de 1000 atletas. E nós, com
60 e poucos, fomos os segundos no medalheiro do Campeonato Nacional de Juvenis. Tivemos participações em todas as provas nacionais. Fomos o único clube de Coimbra para Norte com participações em todas as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Judo. O que, excetuando os campeonatos nacionais de técnica, de Catar, o que nos traz bons auguros para o futuro. Eu acho que está a correr muito bem, melhor que o que estávamos à espera. E em termos nacionais, o judo nacional, uma pergunta se é mais abrangente, os resultados vêm-se, não é? Discutimos medalhas, ganhamos muitas medalhas, ganhamos títulos. Vamos continuar assim, na opinião do Pedro? É engraçado estar-me a fazer essa pergunta hoje. Há uma Assembleia Geral da Federação no próximo sábado, que poderá definir muito o que vai ser o futuro. O futuro próximo, até aos Jogos Olímpicos de 2016 do Rio de Janeiro, acho que está garantido, porque as verbas para os atletas não dependem, neste caso, os atletas já integrados no projeto olímpico não dependem da Federação, dependem do Comitê Olímpico. Por isso esses atletas estão assegurados. Daí para a frente eu estou a ver as coisas muito complicadas. Nós temos que fazer escolhas enquanto modalidade e neste momento não há escolha nenhuma. Há uma falta grande de objetivos. Nós não conseguimos perceber, entre as várias pessoas que têm capacidade de decidir no judo ou têm vontade de decidir no judo, qual é o projeto. Dizerem, por excesso de otimismo, poderiam dizer não, queremos 10 campeões olímpicos em 2020, ou dizerem que quero o dobro dos atletas federados, e neste momento não há nenhum objetivo que eu veja claro, e quando não há objetivos os caminhos são sempre difíceis. Agora sim, em 2016, para 2016 as coisas estão asseguradas e temos neste momento um conjunto de atletas que nos dá garantias da participação olímpica e, tal como eu disse antes, a partir do momento em que um europeu participe nos Jogos Olímpicos e que tenha capacidade de chegar aos Jogos Olímpicos, é sempre candidato a uma medalha, seja qual for, porque é tão difícil o apuramento para um europeu que ele é sempre candidato a uma medalha. E temos a Telma Monteiro enquanto ponta de lança desta equipa e bem acompanhada pelo Jorge Fonseca, pelo Célio Dias, que são atletas que poderão garantir uma medalha olímpica. Se garantir uma medalha olímpica torna tudo o resto mais fácil, mas neste momento eu acho que nós estamos aqui numa encruzilhada e temos que a resolver depressa. E o Boa Vista, quer um cenário, quer outro. O Boa Vista no judo está seguro? O judo no Boa Vista está seguro e quer num cenário, quer outro, nós temos as coisas preparadas, tal como a Sara disse, todos os nossos atletas pagam para praticar, o que é uma grande ajuda. Claro. Que é uma grande ajuda, mas sobretudo para eles, porque estão seguros que não é um projeto dependente dos bons humores de ninguém e trabalharmos na cidade do Porto nos últimos 12 anos com uma autarquia que nos deu zero, ao contrário de todas as outras no país, habituamos para o que aí vinha. Nós 12 anos mais cedo habituámos-nos ao que está a passar agora no país, que é viver sem nada. O judo no Boa Vista, tal como toda a ginástica no Boa Vista, é uma modalidade que dá garantias de poder continuar a existir, porque é uma modalidade completamente sustentável. E isso dá-nos uma vontade muito grande para, lá está, podemos pensar para 2024. Dependem uma modalidade da outra ou não. Imaginemos um futuro assim um bocado sombrio, mas imaginemos que o judo não teria condições para prosseguir, a ginástica seria afetada, não? Não, seria mais o contrário, porque o judo faz parte do departamento de ginástica. Portanto aqui estaríamos. Uma última pergunta aqui ao Pedro, um bocado assim, se calhar uma vocação. Pedro, temos assistido nos últimos anos a um crescendo de modalidades, não de artes marciais, mas de combate, mais mediáticas, com muita gente a sair das modalidades tradicionais e a integrarem os MMAs. Não teme que estas artes marciais tradicionais, o karaté, o judo, o aikido, o próprio taekwondo, que vão perdendo, não digo só pessoas que pratiquem, mas até o próprio interesse, porque hoje em dia é mais fácil se calhar vermos um torneio de MMA do que vermos um campeonato europeu de judo na televisão. Eu acho que não, tenho exatamente a sensação ao contrário. Nós temos que saber aproveitar o que o MMA trouxe de imediato. Neste momento, posso lhe dizer, os Estados Unidos é um país que poucos mais judocas têm que Portugal.
em 280 milhões de habitantes é engraçado, Sim. mas eles tinham 25 mil judocas até há muito poucos anos atrás. Portugal rondará aos 15 mil. A maior vedeta do MMA mundial é uma mulher, que é uma coisa engraçada, na modalidade de combate. A maior vedeta, e o nome mais conhecido é uma mulher, que é a Ronda Rousey, que é medalha de bronze olímpico no judo. Ou seja, o judo americano quase que duplicou nos últimos 3 anos, desde que ela integrou o UFC, o judo americano quase que duplicou o número de praticantes. E isto é uma coisa que está a passar para o resto do mundo. Há mais judocas a integrar as modalidades de combate puro, e traz uma visibilidade ao judo que antes não existia. Isto é fácil de explicar. É muito mais difícil ser atleta olímpico de judo do que ser praticante de outras artes marciais. Lá está, porque o ser olímpico é muito difícil em toda e qualquer modalidade. Ou seja, para lá chegarmos é muito difícil, enquanto para ser praticante de outras artes marciais, só o taekwondo é que é também modalidade olímpica. Um atleta destes é sempre um atleta de top. Integra facilmente aqueles campeonatos do UFC. E isto também traz depois a imagem ao contrário, que é, nós damos os melhores atletas ao UFC, o UFC dá visibilidade e imediatismo. Aliás, o UFC é o principal patrocinador neste momento da Federação mas do Reino Unido de Judo. É engraçado. Por isso acho que temos que saber aproveitar estas sinergias, mas saber distinguir também o que é distinguir. O judo é uma modalidade de formação e de base pedagógica, o UFC é combate puro. Claro. Estamos a chegar aqui ao final do programa. Eu ia deixar aqui uma última palavra, aqui, se calhar com a Sara, no fundo, para deixar um agradecimento a quem quiserem agradecer, aos pais, aos adeptos, no fundo, a quem vos segue. Deixar aqui um bocado a palavra consigo, está bem, Sara? Sim, nós gostaríamos de agradecer também ao convite feito para nós estarmos aqui hoje, não é? E claro, a todos os pais e a todos os atletas, e que têm, especialmente aqueles que viveram a época mais difícil do departamento e que se mantiveram. Temos também dos funcionários mais antigos do clube, que passaram também momentos difíceis e que fizeram com que a ginástica e muito do clube também se mantivesse. Também merecem muito o nosso grande agradecimento, os nossos funcionários. Quero agradecer a todos os nossos professores também que não estão aqui, só apenas o Pedro é que veio, pelo dinamismo que também têm trazido ao departamento, e eu acho que nós estamos no bom caminho. Com certeza. Pedro, não sei se também quer dar uma mensagem aos seus atletas. Não, aos meus atletas tenho a agradecer aturarem-me, porque às vezes não é fácil. É difícil. Não, mas agradecer aos pais e sobretudo aos funcionários que trabalham connosco diariamente e que nos proporcionam as melhores condições possíveis e sem os quais era completamente inultrapassável algumas das poucas dificuldades que ainda vamos tendo, mas acho que os nossos funcionários do departamento são inexcedíveis e o maior agradecimento é para eles. Então, agora a minha parte de agradecer, queria agradecer a vossa presença aqui, tanto do Pedro como da Sara, ao Boa Vista Futebol Clube mais uma vez por nos ter disponibilizado a modalidade aqui para o programa. Desejo um futuro risonho para todos que com certeza vamos ter no judo e na ginástica. Uma boa noite e obrigado por estarem aqui. Obrigado. Despedimos-nos mais deste programa de uma hora de desporto aqui na Norte TV. Voltamos para a semana.